Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Kias do canal Kias Magal. E agora eu vou trazer uma matéria para vocês aí, tá muito recente, tá no jornal Deutsche Welle, né, da Alemanha. E a matéria fala de algo muito interessante. Acho bom a gente lembrar, né, que quando esfacelou a União Soviética, né, se desfez, algumas nações, inclusive a Chechênia, que é um país do Cáucaso, de maioria muçulmana, queria independência. Mas aí o Putin fortaleceu o exército russo, foi lá e esmagou a dissidência lá, e hoje eles são combatentes e são voluntários para apoiar o regime russo contra a Ucrânia, né? Qual é o outro fator? Vocês lembram que em 2011, quando os Estados Unidos fez o que fez na Síria, né, o conflito lá, aqueles problemas na Síria, que está em conflito civil desde 2011. Primeiro foi no Iraque, em 2002, 2003, a invasão do Iraque. Os postos de petróleo ali todos, a maioria foram tomados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma operação contra o EI também lá na Síria. E postos de petróleo importantes da Síria ainda estão sob comando norte-americano. Só que, qual era o plano americano, né? Que alguns aí analistas notaram. Desde aquela época é dito aí nos meios convencionais de que a ideia dos Estados Unidos era tirar do poder na Síria o Bashar al-Assad. O Putin então corre para lá. O que ele faz, né? Se o Bashar al-Assad, que é anti-americano, é anti o Ocidente, cai, os Estados Unidos colocariam alguém no poder dele, e este alguém então daria o monopólio do envio de gás e petróleo para os Estados Unidos em direção à Europa. Então só passaria e comandaria o mercado no Oriente Médio, seria comandado totalmente pelos Estados Unidos. O Assad, perto de cair, ele não pode enfrentar sozinho a força americana e a OTAN, então ele chama o Putin, né? O Putin entra para o conflito, o Putin esmaga o Estado Islâmico, né? E digamos que ele equilibra o poder na Síria, e ele apoia o governo de Assad na Síria e mantém o Assad no poder, né? Dá força militar, apoio militar com inteligência e segurança para o Bashar al-Assad, seu governo, e mantém ele no poder, com a condição de que o Assad dê o monopólio da passagem do gasoduto russo para a Europa. Então ali na Síria, né, naquela região, ninguém pode vender gás ou petróleo para a Europa, ali pelo Mediterrâneo, ninguém passa por ali a não ser a Rússia. O Assad deu o monopólio total do território para a venda da Rússia. E aí agora nós estamos vendo aí que aos poucos a Europa vai fechar, né, e parar de depender tanto da Rússia. Então isso aí gerou, né, desde a União Soviética, os russos usaram muito, eles têm uma população no seu território de mais de 16 milhões de muçulmanos. E no Afeganistão eles criaram um sentimento, deixa eu desligar aqui, um sentimento anti-imperialista, né? Como que é o sentimento anti-imperialista? De como os Estados Unidos sempre invadiu os territórios muçulmanos, tomaram seus recursos, fizeram estrago e tudo mais. E foi criado esse sentimento anti-imperialista americano, e de que os muçulmanos eles têm eles sempre, desde a antiguidade, sempre tiveram um bom relacionamento com os vikings, né? Com os russos. E agora esses combatentes muçulmanos vindos da Síria, que também na verdade são combatentes assim, são governos que devem, né, que devem à Rússia. Então há combatentes na Líbia, na Síria principalmente, e também no Irã, né? O Irã é um país extremamente hoje apoiado e ajudado pela Rússia, inclusive militarmente, e é um país que foi excluído do sistema financeiro pelos Estados Unidos, pelo Ocidente. E o Biden agora, como excluiu a Rússia do SWIFT, está tentando fazer um acordo com o Irã para que o Irã volte a mandar petróleo para o Ocidente, e também até com a Venezuela, para vocês verem como que é ridículo, como que está feia a situação americana. E aí esses países vão mandar combatentes.
A matéria aqui, ó, Putin ordena o envio de combatentes estrangeiros para a Ucrânia. O presidente russo Putin ordenou nesta sexta que combatentes estrangeiros sejam enviados para a Ucrânia para unir esforços às forças armadas da Rússia. Segundo o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, cerca de 16 mil voluntários de países do Oriente Médio teriam se oferecido para lutar ao lado do Kremlin. Shoigu disse que a maioria dos voluntários lutou contra o Estado Islâmico desde 2015. A Rússia apoia o presidente sírio Bashar al-Assad, entre vários grupos que se opõem ao seu governo, incluindo os extremistas do Estado Islâmico. Putin pediu para que seja facilitado o envio de voluntários para as zonas de combate na Ucrânia para responderem ao que diz ser o envio de mercenários pelo Ocidente. Então, a força islâmica, né, sob a liderança de Vladimir Putin, né, sob a causa russa e a libertação, porque nós podemos ver nos próximos dias, tá, isso muito forte, os muçulmanos xiitas, o Irã, a Síria, e a Síria nem é de maioria xiita, mas pelo seu relacionamento com o Ocidente ser precário, né, ser destruído completamente, eles acabam que vão se unir aos comunistas da Grande Eurásia, né? Então é uma união entre comunistas e muçulmanos. Eles sempre estiveram na história unidos, sempre se uniram contra o Ocidente, contra os globalistas, e vai ser um conflito, a princípio esses dois, aparentemente, o lado xiita vai se unir aos comunistas e vão enfrentar os Estados Unidos. Então esse conflito envolve essas três forças, tá? Nós temos de um lado os globalistas, o Reino 1 e 2, Estados Unidos e Europa, contra o projeto da Grande Eurásia, comunista, Rússia e China, junto com o terceiro reino, né? A terceira força, o sétimo reino, né? Que é a terceira grande força no mundo, que é o Império Islâmico. Só que o Islã tem a força xiita, que é inimiga da sunita. Os sunitas são liderados, né, a maioria estão aí na Arábia Saudita, porém a liderança realmente sempre foi a Turquia, né? O problema sempre foi a Turquia. E os xiitas, né, o seu centro mais populoso, a sua força de liderança xiita está no Irã, né, que é o maior inimigo de Israel hoje. E aí você vê eles unidos e o Putin tendo a seu favor e usando combatentes muçulmanos desses exércitos para lutar suas causas. Então você imagina, mas né, começa a acionar alguns gatilhos na nossa mente. Hoje eles estão se juntando às forças para libertar Donbass. O que eles estão falando é que eles vão libertar Donbass, eles vão libertar a Ucrânia do poder globalista ocidental. E o único país no Oriente Médio hoje que é alinhado ao Ocidente é Israel, que está na mão, né, dos globalistas ocidentais. Amanhã essas mesmas forças estarão unidas e vão dizer: hoje nós vamos libertar Jerusalém da mão dos infiéis. Tá bom? Fica só aí atento essa situação para vocês, porque as escrituras falam que esses povos vão se unir. Lembra Gog e Magog, não é? Gog e Magog se trata disso. As tropas o príncipe de Ross, de Mesec, Tubal, casa de Togarma, Put, que é os etíopes, e aí você tem os africanos, né, que está sob forte influência dos russos e chineses, e também do Islã, e aí quem mais, né? E aí as escrituras vai falar que também os persas é o Irã, né? Então eu digo que seja a força islâmica xiita, tá bom? Que dias que nós estamos vivendo, irmãos? Que dias, né? As profecias estão se desenrolando aí na nossa frente. Fiquem atentos, em oração, fortaleçam a sua fé, porque nós vamos ver coisas espantosas ocorrendo no mundo. E quem está cego e não acredita não tem mais jeito, né? Agora não tem nem o que fazer. Agora, aos acordados, aos entendidos, a palavra de Deus está se cumprindo claramente para nós.